Será que alguém já pensou em se mudar para a casa dos filhos na velhice? Sabe-se que essa decisão, aparentemente inofensiva, pode levar à perda da independência financeira, prejudicar a saúde mental e até mesmo destruir irremediavelmente os laços familiares mais preciosos. Muitos cometem esse erro fatal, e suas consequências os assombram diariamente. Este material revelará a chocante verdade sobre por que se mudar para a casa dos filhos adultos após os 70 anos é um dos passos mais arriscados que se pode dar. Também serão apresentadas maneiras de se proteger do pesadelo em que muitos idosos se encontram. Considere a história de Frank. Aos 73 anos, Frank era um viúvo orgulhoso e independente, dono de sua própria casa em Vermont. Quando sua filha Jennifer lhe propôs vender a propriedade e se mudar para a casa da família dela em Michigan, parecia a solução ideal. Pai, vamos economizar dinheiro, você estará mais perto dos netos e poderemos cuidar de você na velhice, ela garantiu. Confiando plenamente na filha, Frank vendeu sua casa, onde viveu por 37 anos, enviou a maior parte de seus móveis para armazenamento e percorreu 800 milhas para morar com Jennifer e seus entes queridos. No entanto, em apenas 6 meses, os $220 mil que Frank obteve com a venda da casa desapareceram inexplicavelmente. Seu relacionamento com Jennifer tornou-se tenso e distante, e os netos começaram a evitá-lo. Frank desenvolveu depressão e pressão alta. O pior de tudo era que ele não tinha para onde ir, perdi tudo, revelou Frank, e nunca poderei recuperar. Isso pode acontecer com mais alguém? Com certeza, sim. Acontece com milhares de idosos agora mesmo em toda a América. Mas ninguém precisa ser a próxima vítima. Neste material, serão abordados os 5 perigos fatais de se mudar para a casa dos filhos adultos após os 70 anos e serão propostas alternativas. 1. Catástrofe financeira. Os custos ocultos da mudança. Será que alguém já pensou que se mudar para a casa dos filhos pode privá-lo completamente de seus meios de subsistência em questão de meses? Essa catástrofe financeira ocorre com muito mais frequência do que se imagina. Os principais consultores financeiros, especializados em planejamento para idosos, alertam que a união de lares com filhos adultos cria um terreno fértil para exploração financeira e mal-entendidos mútuos. De acordo com o Centro Nacional de Abuso de Idosos, mais de 90% dos casos de abuso financeiro contra idosos são cometidos por membros da família, na maioria das vezes por filhos adultos. Considere o caso de Elaine. Aos 72 anos, Elaine vendeu seu apartamento no Arizona por $195 mil e se mudou para a casa de seu filho Drew e sua família no Oregon. Drew convenceu Elaine a depositar os fundos da venda da propriedade em uma conta conjunta para ajudar com as despesas domésticas. Em 8 meses, Drew pegou emprestado quase $60 mil para seu negócio problemático, reformas na casa e um novo SUV. Quando Elaine perguntou para onde seu dinheiro havia ido, Drew assumiu uma postura defensiva e a lembrou de que ela tinha sorte de ter um teto sobre a cabeça. Quando Elaine percebeu o que estava acontecendo, as economias de toda sua vida haviam desaparecido, e ela não tinha meios legais para recuperá-las, pois havia depositado voluntariamente seu dinheiro em uma conta conjunta. Talvez você acredite que isso nunca acontecerá com você? É preciso reconsiderar essa posição. Mesmo nas uniões familiares mais calorosas e sólidas, os limites financeiros tornam-se tênues ao morar junto. Você pagará aluguel ou contribuirá para a hipoteca? Quem paga pelos mantimentos, contas de consumo ou reparos domésticos? O que acontecerá quando um neto precisar pagar a mensalidade da faculdade? A pressão para contribuir financeiramente será implacável. Em vez disso, recomenda-se o seguinte: é crucial manter a autonomia financeira completa. Mesmo morando perto, é categoricamente desaconselhável unir contas bancárias com filhos adultos, independentemente do grau de confiança. Em vez disso, considere morar de forma independente em uma casa ou apartamento menor perto da família. Se precisar de ajuda com cuidados, recorra a profissionais qualificados, em vez de depender exclusivamente da família. Você já conversou com um advogado certificado especializado em direito do idoso? Faça isso imediatamente para garantir a intocabilidade legal de seus bens antes de tomar qualquer decisão importante sobre moradia. Você está disposto a arriscar todas as suas economias, partindo do pressuposto de que o dinheiro não mudará o relacionamento com seus filhos? A maioria dos idosos que perderam tudo cometeu exatamente esse erro. Você se protegeu legalmente? Não espere até que seja tarde demais. 2. Perda de independência. O assassino silencioso. O que acontece quando uma pessoa de repente precisa pedir permissão para fazer o que fazia sozinha há décadas? As consequências psicológicas são devastadoras.
Gerontólogos e especialistas em envelhecimento documentaram que a perda súbita de independência em idosos leva a um rápido declínio na saúde geral. A DRA. Elizabeth Morrison, diretora de psicologia geriátrica na Universidade Northwestern, afirma: quando os idosos perdem autonomia na tomada de decisões, observamos um rápido aumento na depressão, deficiências cognitivas e até taxas de mortalidade. O efeito é comparável a uma doença física grave. Considere o que aconteceu com Victor. Aos 75 anos, Victor vivia sozinho após o falecimento de sua esposa 3 anos antes. Sua filha Samantha estava preocupada com seu bem-estar e o convenceu a se mudar para o porão de sua residência. Em poucas semanas, Victor percebeu que aquela não era realmente sua casa. Ele precisava pedir permissão antes de receber visitas. Os netos invadiam sem bater. Ele não podia cozinhar quando queria, porque isso atrapalhava o horário da família. Ele tinha que pedir para ser levado aos amigos. Samantha controlava seus medicamentos, suas escolhas alimentares e até seus hábitos de assistir televisão, para o seu próprio bem. Em 4 meses, a chama vital em Victor se apagou. Esse indivíduo antes enérgico e socialmente ativo tornou-se recluso e parou de ligar para os amigos. Seu médico diagnosticou-o com depressão grave e notou uma deterioração cognitiva preocupante. Talvez você acredite que seus próprios filhos não controlarão sua vida? Esse tipo de desenvolvimento se desenrola sorrateiramente, muitas vezes com as melhores intenções. Primeiro, eles sugerem quando tomar os medicamentos, depois controlam a dieta. Em breve, eles decidem quem você pode ver e quando pode sair de casa. Antes que você perceba, você está, essencialmente, de volta ao estado de criança em sua própria família. Em vez disso, recomenda-se o seguinte: é crucial proteger sua independência com zelo. Se precisar estar mais perto da família, considere complexos residenciais autônomos ou a aquisição ou aluguel de sua própria moradia nas proximidades. Mesmo um pequeno apartamento é melhor do que um quarto na casa de outra pessoa. Se as finanças são limitadas, explore subsídios governamentais para moradia de idosos ou a coabitação com outros idosos, em vez de se mudar para a casa dos filhos. Você já pesquisou opções de moradia para idosos em sua área? Faça isso hoje. Alguns têm listas de espera. Então, mesmo que você não esteja pronto agora, inscreva-se imediatamente nessas listas. Pergunte a si mesmo: vale a pena sacrificar sua independência por perdas não óbvias para sua própria dignidade e saúde mental? Uma vez que você abre mão de sua autonomia, restaurá-la torna-se uma tarefa praticamente inatingível. 3. Destruição das relações familiares. Poucos percebem que se mudar para a casa dos filhos adultos é uma das maneiras mais rápidas de minar irremediavelmente o relacionamento com eles. Este pode ser o resultado mais doloroso de todos os possíveis. Terapeutas familiares, especializados em lares multigeneracionais, relatam que mais de 70% desses arranjos de moradia terminam com danos significativos às relações interpessoais. O Dr. Samuel Livingston, pesquisador de terapia familiar da Universidade de Boston, observa: as relações pai-filho mudam fundamentalmente quando os pais idosos se mudam, mesmo com acordos prévios detalhados. Inevitavelmente, ocorre um acúmulo de ressentimentos mútuos de ambos os lados. Vejamos o que aconteceu com Dorothy. Aos 74 anos, Dorothy se mudou para a casa da família de sua filha Melissa após uma pequena queda. Dorothy sempre foi próxima de Melissa, conversava diariamente e desfrutava das visitas de fim de semana. Em 3 meses após a mudança, cada interação delas era permeada por tensão. Dorothy sentia que Melissa tratava como uma criança pequena, e Melissa considerava Dorothy ingrata e excessivamente exigente. Os netos se cansaram dos pedidos incessantes para fazer silêncio porque a vovó está descansando. O marido de Melissa começou a ficar até tarde no trabalho para evitar a tensão em casa. Os jantares em família tornaram-se silenciosos e constrangedores. Em 9 meses, o relacionamento dela se deteriorou tanto que Dorothy se mudou para um apartamento para idosos, mas o dano causado era irreparável. 5 anos depois, elas quase não se falam, e Dorothy não vê seus netos há mais de 2 anos. Talvez você esteja convencido de que sua própria família evitará tal destino? Todos tendem a considerar sua família única e irrepetível, até que a realidade prova o contrário. A coabitação transforma pequenos aborrecimentos diários em grandes conflitos. Diferentes horários de sono, preferências alimentares, tolerância ao ruído e padrões de limpeza criarão desentendimentos incessantes. Os papéis, outrora claramente definidos, começam a se misturar. Quem é o pai? Quem é o filho? Quem é o hóspede? Quem é o morador de pleno direito?
Essas contradições insolúveis são capazes de destruir até os laços familiares mais fortes. Em vez disso, recomenda-se o seguinte: é crucial manter seu papel parental, mantendo um lar separado. Visite seus entes queridos com frequência, mas tenha seu próprio espaço para onde possa retornar. Se questões financeiras são uma preocupação, considere a possibilidade de coabitar com outros idosos ou escolher opções de moradia mais modestas e acessíveis. Você já pensou no verdadeiro valor de seus relacionamentos com os filhos? A economia na moradia vale a pena para perder esses laços para sempre? É preciso agir agora para proteger esses relacionamentos preciosos antes que seja tarde demais. Você está disposto a arriscar nunca mais se comunicar com seus filhos ou netos? Esse é o preço real que muitos idosos pagam. 4. Deterioração da saúde mental e física. Será que alguém percebe que se mudar para a casa dos filhos pode literalmente encurtar a expectativa de vida? As consequências para a saúde são muito mais graves do que a maioria das pessoas imagina. Estudos médicos, publicados por especialistas em geriatria no Journal of Aging Research, demonstram que idosos que perdem o status de vida independente experimentam um declínio físico e cognitivo acelerado. O Dr. Michael Fenster, chefe da divisão de medicina geriátrica na Mayo Clinic, afirma: quando os idosos se mudam para as casas de seus filhos, geralmente observamos taxas drasticamente aumentadas de depressão, ansiedade, distúrbios do sono e até mesmo a progressão acelerada de condições como demência e doenças cardíacas. Considere a história de Walter. Aos 76 anos, Walter lidava com sucesso com sua artrite leve e pressão alta, morando de forma independente em seu pequeno apartamento. Quando seu filho Gregory insistiu para que Walter se mudasse para a casa da família dele por segurança, Walter relutantemente concordou. Em poucas semanas, as rotinas diárias cuidadosamente estabelecidas de Walter foram interrompidas. Ele não podia fazer sua caminhada matinal porque ninguém podia acompanhá-lo. Seu sono era perturbado pelos horários conflitantes da família. O horário das refeições era irregular, o que afetava negativamente seu horário de medicação. O ruído e a atividade constantes o oprimiam. Em 6 meses, a pressão arterial de Walter atingiu valores perigosamente altos, apesar do aumento da dosagem dos medicamentos. Ele desenvolveu ataques de ansiedade e insônia, e a dor nas articulações piorou devido à falta de exercícios regulares. No final, Walter foi hospitalizado com um pequeno AVC, que seu médico ligou diretamente ao estresse e ao manejo inadequado da saúde. Talvez você acredite que isso não acontecerá com você? Isso acontece com milhares de idosos anualmente. Mudar-se para a casa de outra pessoa, mesmo para a de um filho amoroso, interrompe as rotinas cuidadosamente estabelecidas que mantêm a saúde. Os regimes de autocuidado são interrompidos, e os médicos frequentemente mudam ao se mudar. O estresse da adaptação a um novo ambiente inevitavelmente afeta o estado físico. Em vez disso, recomenda-se o seguinte: é crucial proteger sua saúde, mantendo controle sobre sua rotina diária e ambiente. Se precisar de ajuda, considere serviços de cuidados domiciliares, que são fornecidos em sua própria residência. Pesquisas mostram que idosos que mantêm seus próprios lares com serviços de apoio adequados permanecem mais saudáveis por mais tempo do que aqueles que se mudam para a casa da família. Você já discutiu com seu médico os riscos para a saúde associados a abrir mão da vida independente? Faça isso na próxima consulta. Pergunte especificamente como tal mudança pode afetar suas condições de saúde existentes. Vale a pena aliviar seu filho de algumas preocupações, arriscando sua própria saúde e potencialmente se tornando um fardo ainda maior se sua condição piorar? Proteja sua saúde, zelando por sua independência. 5. Vulnerabilidade jurídica e risco de abuso contra idosos. Será que alguém já pensou que se mudar para a casa dos filhos aumenta significativamente o risco de enfrentar abuso contra idosos? Mesmo que a família sempre tenha sido amorosa e respeitosa, advogados especializados em direito do idoso relatam que a maioria dos casos de exploração financeira que eles encontram envolve idosos que vivem com membros da família. De acordo com a Comissão de Direito e Envelhecimento da American Bar Association, idosos que vivem com membros da família são quase 3 vezes mais propensos a sofrer alguma forma de abuso do que aqueles que vivem de forma independente. Considere a situação de Elizabeth. Aos 77 anos, Elizabeth se mudou para a casa de seu filho Russell e sua esposa após se recuperar de pneumonia. Elizabeth sempre foi próxima de Russell e confiava plenamente nele. Ela o adicionou às suas contas bancárias para o caso de algo me acontecer. Ela assinou uma procuração que um amigo de Russell preparou, e não um especialista em direito do idoso. Quando Elizabeth discordou de Russell sobre a venda de sua valiosa coleção de antiguidades, ela descobriu que Russell já havia vendido vários itens, alegando que era para o seu próprio bem,
para simplificar sua vida. Quando Elizabeth quis se mudar, ela soube que Russell havia reipotecado sua casa totalmente quitada, que ela havia transferido para ele, tornando impossível para ela recuperá-la. Sem meios financeiros, Elizabeth se viu presa em um ambiente cada vez mais controlador, com medo de se manifestar por medo de ficar sem teto. Talvez você acredite que tal nível de traição não pode acontecer em sua família. Infelizmente, advogados especializados em direito do idoso veem casos semelhantes diariamente. A combinação de proximidade íntima, pressão financeira, estresse do cuidado e limites pouco claros criam um ambiente ideal para exploração e abuso, muitas vezes começando com pequenas violações de limites que gradualmente se intensificam. Em vez disso, recomenda-se o seguinte: a todo custo, preserve sua autonomia jurídica. Nunca adicione filhos às suas contas bancárias ou documentos de propriedade, independentemente da conveniência. Trabalhe apenas com especialistas em direito do idoso para criar as proteções legais adequadas. Considere um contrato de cuidados que descreva claramente quaisquer acordos financeiros, caso os filhos forneçam serviços de cuidado. Você já consultou um advogado especializado na proteção dos direitos dos idosos? Agende essa consulta esta semana. Muitos oferecem consultas iniciais gratuitas. Este único passo pode salvar todo o seu patrimônio. Pergunte a si mesmo: por mais que você confie em seus filhos agora, pode garantir como eles se comportarão ao enfrentar o estresse do cuidado ou a pressão financeira. Proteja-se legalmente antes que seja tarde demais. Assim, agora são conhecidas as 5 consequências devastadoras de se mudar para a casa dos filhos adultos após os 70 anos: catástrofe financeira, perda de independência, destruição das relações familiares, deterioração da saúde e vulnerabilidade jurídica. Muitos viveram experiências semelhantes, e a dor é insuportável. No entanto, outros não precisam repetir os mesmos erros. Ao manter sua independência em um lar separado, protegendo legalmente suas finanças e estabelecendo limites claros com membros da família amorosos, é possível desfrutar de seus anos dourados com dignidade, segurança e relações familiares verdadeiramente calorosas. A independência não é apenas conforto, é a proteção de tudo o que se construiu ao longo da vida.